Olá pessoal, me chamo Lucas Severino Alves e minha equipe é composta por eu, Ítalo Fernandes e Mariana Alves. E a gente ficou com o tema cerâmicas. Bom, esses são os nossos objetivos que a gente irá retratar durante a nossa apresentação, que são eles: compreender a composição química e matérias-primas das cerâmicas, explicar os principais métodos de produção das cerâmicas, identificar as propriedades químicas e físicas relevantes, relacionar características ao desempenho e aplicações práticas e destacar a importância das cerâmicas na engenharia elétrica. Bom, eu vou iniciar a apresentação falando sobre as características químicas das cerâmicas e as matérias-primas utilizadas na sua fabricação. Bom, as cerâmicas elas são compostas predominantemente inorgânicos, ou seja, são formados por óxidos metálicos, carbonetos, nitretos e até silicatos. Bom, elas possuem uma estrutura cristalina ou amorfa, dependendo do tipo da sua aplicação, é claro. Do ponto de vista químico, elas apresentam ligações tanto iônicas como covalentes, o que se explica a sua alta estabilidade térmica e resistência à corrosão. Essas ligações elas também fazem com que as cerâmicas em geral sejam materiais duros, frágeis e também isolantes elétricos. Bom, essa estrutura química é o que torna as cerâmicas tão úteis em ambientes de alta temperatura e situações onde se exige uma resistência maior, como a produtos químicos agressivos. Bom, as matérias-primas das cerâmicas elas variam de acordo com o seu tipo, seja ela tradicional ou técnica. As mais comuns são as argilas, principalmente a caulinita, que é um silicato de alumínio hidratado e é a base da maioria das cerâmicas tradicionais. Temos a sílica, que é obtida a partir da areia ou quartzo, onde é muito utilizada por suas propriedades vítreas e já que possui uma capacidade enorme de fundir com outros componentes. Temos a alumina, que é uma matéria-prima fundamental em cerâmicas técnicas, por possuir uma alta dureza e também uma resistência térmica. Em relação aos fundentes, podemos citar o feldspatos, que é um fundente que ajuda a reduzir a temperatura de sinterização, melhorando assim a sua densidade final da sua peça. Bom, essas matérias-primas elas são geralmente moídas, purificadas e misturadas antes de passarem pelos processos de conformação e queima, que os colegas vão explicar mais adiante. Oi, eu sou a Mariana e eu vou falar das propriedades químicas e físicas das cerâmicas. Bom, fisicamente as cerâmicas elas se destacam por serem duras, rígidas e resistentes ao desgaste, além de possuírem alta dureza e baixa densidade. Elas também apresentam elevada resistência térmica, o que significa que elas suportam altas temperaturas sem derreter ou sem deformar. E por isso elas podem ser usadas em fornos como isolantes térmicos e em turbinas também, o que garante muita versatilidade para esse material. Outra característica muito importante é que elas são isolantes elétricos, que significa que elas não conduzem corrente elétrica, o que torna as cerâmicas úteis em aplicações de eletrônica ou elétrica. Um ponto negativo, fisicamente falando ainda, é que as cerâmicas são frágeis, né? Elas têm uma certa facilidade de quebrar com impacto ou com esforço de tração. Isso porque elas apresentam pouca deformação antes da ruptura, então acaba facilitando essa fragilidade. E quimicamente falando, as cerâmicas são bem estáveis, o que significa que elas não reagem muito com outras substâncias, o que garante uma alta resistência à oxidação, à corrosão e à ação de outros solventes. E essa estabilidade permite que esse material seja usado em ambientes agressivos, aumentando ainda mais a versatilidade, como eu já tinha falado antes. Outra grande vantagem é que elas não são inflamáveis e elas resistem bem ao ataque de ácidos e bases fortes. Em resumo, as cerâmicas elas combinam leveza, estabilidade química, isolamento térmico e isolamento elétrico, o que
o que as torna muito versáteis em diversas aplicações, indo de engenharia até áreas assim completamente distintas. Porém, o seu maior desafio, como eu falei antes, que é o ponto negativo, é a sua fragilidade mecânica, né? O que vai acabar limitando o seu uso em situações que vão necessitar de materiais com flexibilidade ou alta resistência a impactos. E para finalizar, só reforçando a utilidade, né, e a versatilidade das cerâmicas, que é um material muito utilizado hoje em dia em diversas áreas, como eu já falei antes, e elas apresentam um conjunto único de propriedades físicas e químicas que fazem com que elas sejam diferente dos outros materiais que nós já vemos. Eu sou o Ítalo e eu vou falar sobre as cerâmicas tradicionais, as cerâmicas avançadas e a forma e a importância delas para a engenharia elétrica. As cerâmicas tradicionais, elas são feitas a partir da argila, que é um material terroso muito fino e moldável com água, formado pela decomposição de rochas ricas em feldspar, e que são geralmente encontradas em rios ou solos sedimentares. As cerâmicas são obtidas a partir de 4 processos, cerâmicas tradicionais, que é a prensagem a seco, que é quando um pó cerâmico quase seco é submetido a altas pressões, a extrução, que é quando a cerâmica, em vez de seca, agora estaria úmida e passaria por um processo transversal muito utilizado para a fabricação de tijolos. Também tem a colagem, que ele vai utilizar da barbotina, que é uma argila líquida, na qual ela vai ser revertida por gesso, na qual esse gesso ele vai sugar toda a água presente, permitindo que ela fique seca, mesmo antes da queima. E a queima, que é o processo final, que vai ser a consolidação do fortalecimento da peça, a qual são submetidas a fornos de 800 graus Celsius a 1.200 graus Celsius. Agora eu vou falar sobre as cerâmicas avançadas. As cerâmicas avançadas, elas são utilizadas muito nas engenharias e na alta tecnologia por terem um controle rigoroso da composição e do processamento, além de ter um desempenho superior pelas suas propriedades aprimoradas. As cerâmicas avançadas elas vão se utilizar dos óxidos puros, que são substâncias químicas em oxigênio e com outro algum elemento, que podem ser encontradas tanto na natureza como criados em laboratórios. Os processos de obtenção das cerâmicas avançadas consistem em prensagem isostática, que é a técnica de conformação onde o pó cerâmico é colocado dentro de um molde flexível, geralmente de borracha, e submetido também a pressões contínuas. Existe a moldagem por injeção, na qual o pó cerâmico é misturado a um aglutinante orgânico, permitindo que forme uma massa que pode ser injetadas em moldes metálicos sob altas pressões. Também tem a sinterização avançada, que é quando as altas temperaturas e as altas pressões vão dar uma densidade superior para o material, dando fortalecimento desse material. E também existe o processo sol-gel, que é quando a formação é uma técnica química utilizada que permite a formação de cerâmicos ou vitréus, que são separadas em o processo de sol e o processo de gel, que é quando é a formação do sol e a formação do gel. Agora eu vou falar a importância desses materiais na engenharia elétrica. As cerâmicas são materiais inorgânicos, ou seja, não metálicos, que apresentam propriedades únicas que tornam essenciais no meio elétrico. Por exemplo, isolamento elétrico pela sua alta resistividade, evitando a fuga de corrente. Os capacitores cerâmicos, essenciais para armazenar energia. Os sensores e autuadores, que são cerâmicas piezoelétricas, geram tensão sob determinada pressão, usadas geralmente em sensores ou ultrassons. Existe para a proteção de circuitos, que são os varistores, que atuam como fusíveis, protegendo o sistema contra surtos de tensão. E os supercondutores, que são cerâmicas de alta temperatura crítica, que conduzem eletricidade sem nenhuma resistência, revolucionando assim a transmissão de energia. Esse foi o nosso trabalho sobre cerâmicas. Muito obrigado.